A Bíblia é repleta de advertências, oferecendo preciosos conselhos sobre como moldar nossa existência. Esses alertas permeiam diversos aspectos da vida, desde as escolhas pessoais até as companhias que escolhemos. Em suas páginas, encontramos orientações que alertam sobre as consequências do pecado e da desobediência, instigando-nos a permanecer vigilantes. Hoje, quero direcionar nossa atenção para as notificações presentes no segundo livro de Timóteo, capítulo 3. Estas advertências são notavelmente poderosas, pois se aplicam de maneira impactante à nossa cultura e sociedade contemporânea. Nos versículos de 1 ao 5 deste capítulo, a Bíblia diz: "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te." Neste alerta, observamos a cautela de Paulo para com Timóteo, indicando que as pessoas se desviarão e se corromperão, afastando-se da presença divina. Embora muitos possam aparentar uma forma de piedade, Paulo destaca a ausência do poder de Deus em suas vidas. Ao examinar o terceiro capítulo de 2 Timóteo, deparamo-nos com uma lista que delineia como as pessoas e a sociedade se desdobrarão. A Bíblia nos adverte que as pessoas se tornarão amantes de si mesmas, cedendo ao narcisismo e ao egocentrismo. Isso claramente contradiz o mandamento de amar o Senhor com todo o coração, alma e mente. Outro ponto destacado é o amor desenfreado ao dinheiro, uma busca incessante por riquezas que permeia nossa época. Contudo, a palavra de Deus ressoa, encorajando-nos a nos libertarmos do domínio do amor ao dinheiro, uma verdade que permanece vital em meio à crescente avidez materialista no mundo contemporâneo. À medida que exploramos cada elemento desta lista, deparamo-nos com descrições de pessoas marcadas pela ausência de amor genuíno, desprovidas do afeto humano natural, envolvidas em um orgulho e arrogância desmedidos. Agora, direciono estas reflexões a vocês, cristãos comprometidos. Como indivíduo, permanecem firmes em sua fé? Num mundo impregnado por valores pagãos, resistirão à pressão da sociedade, recusando-se a permitir que ela dite suas ações e estilo de vida. Optarão por seguir a maioria, que muitas vezes prioriza o amor próprio em detrimento do amor a Deus. A exortação é clara. Evitem assumir as características descritas em 2 Timóteo, capítulo 3. Cautela é imperativa para que os incrédulos e aqueles indiferentes à fé não os influenciem. Estejam atentos aos falsos profetas, às doutrinas distorcidas e aos mestres enganosos, pois sua missão é contaminar o pensamento e minar a solidez da fé. Este é um apelo para permanecerem vigilantes e inabaláveis diante das adversidades que podem surgir. Nestes últimos dias, é crucial estarmos preparados para o retorno iminente. Em vez de conformar-se com os padrões do mundo, permitamos que a luz de Cristo brilhe através de nossas vidas. Lembremo-nos de que o comportamento e a imoralidade deste mundo não surpreendem Deus. Não deveriam, portanto, surpreender-nos, a Igreja de Cristo. O foco deve ser Cristo, mantendo-nos centrados em Jesus acima de todas as coisas. Enquanto o mundo ao nosso redor pode sucumbir a padrões questionáveis e imorais como seguidores de Cristo, somos chamados a transcender essas influências. Devemos ser exemplos vivos da obra maravilhosa de Deus, destacando-nos pela nossa conduta. Em um mundo inundado de notícias que frequentemente alimentam um espírito de medo, é fácil se sentir amedrontado. No entanto, como membros da Igreja de Cristo, não devemos sucumbir a esse temor.
Em vez disso, devemos lembrar que vivemos em uma cultura que muitas vezes destaca tragédias, controvérsias e desastres. Mesmo diante disso, devemos focar nas boas e caridosas ações que podem transformar vidas e irradiar esperança. Dentro das paredes da igreja contemporânea, infelizmente, existe uma minoria que contribui para a negatividade que permeia o mundo. Ao refletir sobre a jornada terrena de Jesus, notamos que ele se destacava por amar aqueles que mais necessitavam de amor, os pecadores. Entretanto, em algumas partes da igreja atual, há uma tendência de negligenciar aqueles que precisam experimentar o amor de Cristo. Alguns, motivados pelo amor próprio, optam por se associar apenas com determinadas pessoas, muitas vezes privilegiando aquelas com status de celebridade ou consideradas importantes neste mundo. Jesus, por outro lado, amou aqueles que a sociedade frequentemente considerava desagradáveis e marginalizados. Desde a mulher no poço com muitos maridos até os leprosos, a mulher com problemas de sangue e os cobradores de impostos, ele escolheu amar os considerados os mais baixos dos mais baixos. Na igreja de hoje, a chamada é para seguir esse exemplo, superando o desejo de buscar negatividades e, em vez disso, demonstrar o amor redentor de Cristo a todos, independentemente do status ou da posição social. Diante do constante bombardeio de aspectos negativos e das lutas que enfrentamos como crentes em Jesus Cristo, surge a pergunta: como podemos resistir à depressão, aos pensamentos negativos e ao medo? Acredito firmemente que nossa resposta reside em dedicar-nos à obra de Deus, meditar em Sua palavra e lembrar consistentemente da Sua bondade. Esses três elementos, centrados em Deus, formam a base para nossa resistência. Ao nos dedicarmos à obra de Deus, mergulhamos em um propósito significativo. A meditação na palavra de Deus nos guia e fortalece, proporcionando discernimento em meio à confusão. A lembrança constante da bondade de Deus nos enche de esperança. Manter os olhos em Deus não significa ignorar o que acontece ao nosso redor, mas sim não se prender excessivamente a essas circunstâncias. Seu foco é de extrema importância. Muitos enfrentam batalhas ocultas diárias, lutando contra inimigos como depressão, ansiedade e doenças. Talvez por trás de muitos sentimentos negativos esteja o medo. O medo pode induzir ansiedade constante, substituir a alegria por tristeza e levar à desesperança. Amplia tragédias e obscurece a visão para as bênçãos e o bem que Deus oferece. Reconhecer e resistir a esse medo é fundamental para viver uma vida plena e confiante em Deus. Compreendamos que o medo vai além de ser apenas um pensamento negativo ou uma emoção transitória. É um espírito. O versículo 7 do primeiro capítulo de 2 Timóteo destaca esse ponto, declarando que Deus nos concedeu um espírito que não é de medo, mas de poder, amor e autocontrole. Pois o espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. A amplificação desta passagem enfatiza que Deus não nos dotou de um espírito caracterizado por timidez, covardia ou medo. Em vez disso, Ele nos presenteou com um espírito impregnado de poder, amor, bom senso e disciplina pessoal. Estas são habilidades que resultam em uma mente calma, bem equilibrada e autocontrole. Portanto, é vital compreender que o medo não é simplesmente uma emoção momentânea. É um espírito que pode se apossar de nós. A Bíblia não menciona que Deus nos privou de um sentimento ou emoção chamada medo. Ela destaca que Ele nos concedeu um espírito fundamentado no poder, no amor e no controle pessoal. Conta-se a história de um homem que testemunhou um grande engavetamento ocorrendo na rodovia enquanto dirigia. Ao perceber uma fila e carros viajando em alta velocidade em uma das saídas da rodovia, ele notou que não conseguiria parar a tempo. Enquanto dirigia, observava a colisão se desenrolar diante de seus olhos. No entanto, algo notável aconteceu.
Apesar da carnificina ocorrendo, este homem tinha um caminho claro para o seu destino. O engavetamento ocorreu na faixa de saída adjacente, e ele estava a 2 pistas de distância, em segurança. No entanto, seu foco estava no desastre, em vez de navegar para longe dele. Ele desviou para a 3ª faixa e colidiu com uma van na 2ª faixa. Esta história destaca a importância do foco. Como cristãos, não devemos concentrar-nos nas doenças que assolam este mundo, nem nas diversas cepas e enfermidades. Em vez disso, devemos direcionar nosso olhar para o curador, o médico-chefe, aquele que curou todos os que tiveram uma medida de fé. Da mesma forma, não devemos concentrar-nos na violência e nas tragédias que assolam o mundo ao nosso redor. Em vez disso, concentremo-nos no protetor final. Certifiquemo-nos de permanecer sob a sombra do Todo-Poderoso. Onde direcionamos nossa atenção é crucial. E como cristãos, nosso foco deve estar naquele que é capaz de curar, proteger e guiar-nos com segurança. Em resumo, o que estou aconselhando é que você direcione seu foco para Jesus, o Príncipe da Paz, em vez de se entregar ao pavor e ao medo que este mundo oferece. Concentre-se no libertador Jesus Cristo, em vez de no pecado, pois, em última análise, fixar-se no pecado não o libertará, mas focar em Jesus é o que verdadeiramente traz liberdade. Se você optar por concentrar-se no vício, verá aumentar a fortaleza que ele exerce sobre você e a escravidão em que se encontra. O que quer que você escolha focalizar, ampliará. Onde quer que você dirija sua atenção, ali encontrará crescimento e destaque. Portanto, concentre-se naquele que traz liberdade e transformação, Jesus Cristo. Um exemplo marcante sobre a importância do foco encontra-se na narrativa em que Pedro caminhava sobre as águas, o que o fez afundar. Ele retirou os olhos, desviou o foco de Deus. Em Mateus, capítulo 14, versículos de 28 a 30, lemos: Pedro respondeu-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. O relato destaca como Pedro começou bem ao focar em Jesus, mas ao desviar o olhar para as circunstâncias adversas, o medo o envolveu. Quando ele se concentrou no vento tumultuado, começou a afundar. O mesmo princípio se aplica a nós. Quando nos concentramos em tudo ao nosso redor, o medo pode nos dominar. No entanto, a lição é clara. Assim como Pedro deveria ter mantido o foco em Jesus, nós também devemos direcionar nossa atenção para o Príncipe da Paz. Ao fazê-lo, seremos abençoados, permaneceremos alegres e esperançosos, mesmo em meio às dificuldades que possam surgir. O segredo está em manter nossos olhos fixos naquele que é nossa fonte de paz e segurança, Jesus Cristo. Portanto, recordemos estas 3 chaves para superar pensamentos e sentimentos negativos. Primeiramente, dedique-se a fazer a obra de Deus, mantendo-se ocupado em atividades que sirvam ao Senhor. Proporcione a si mesmo algo piedoso no qual concentrar sua energia e foco. Em segundo lugar, encorajo você a meditar na palavra de Deus. Encontre um versículo específico para concentrar seus pensamentos, permitindo que seu espírito seja fortalecido e elevado. E, por fim, mantenha sempre presente a bondade de Deus. Isso cultivará em você um espírito de gratidão e louvor. Em todas as suas ações, certifique-se de estar engajado na obra de Deus, meditando na sua palavra e lembrando constantemente da sua bondade. Estas práticas se revelarão fundamentais para manter uma perspectiva positiva e centrada em Deus em meio às vicissitudes da vida. Já ouvimos muitas vezes um pai dizer a seu filho: "Esta é a última vez. Pare de fazer isso." Agora imagine se Deus agisse da mesma maneira. Ou o que aconteceria se alguém fosse parado pela polícia e o oficial dissesse:
Este é o seu aviso final. A ideia de Deus nos dando um aviso final é arrepiante só de pensar. Felizmente, os caminhos de Deus não são como os caminhos humanos. No entanto, isso não significa que podemos aceitar liberdades ilimitadas. Embora Deus não use exatamente essas palavras como um aviso final para a humanidade, Ele nos adverte em sua palavra. Isaías 55, versículo 6 nos fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Lendo nas entrelinhas, percebemos que este é um aviso sutil. Nos diz que haverá um dia, um momento, em que procuraremos o Senhor e não o encontraremos. Portanto, de certa forma, somos advertidos. Faça isso agora. Busque o Senhor agora. Ore, adore, faça tudo o que puder enquanto ele pode ser encontrado. Os versículos 7 e 8 de Gálatas 6 nos trazem outra advertência clara. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ao examinar atentamente esta mensagem das Escrituras, começamos a conectar os pontos. Se semeio sementes de falta de perdão, carregando rancores e ficando irado com aqueles que me causaram mágoa, não colherei certamente vida eterna. As sementes que plantamos importam. Se as sementes que estou semeando são de luxúria, imoralidade sexual ou impureza, não podemos zombar do Senhor esperando uma colheita de bênçãos e avanços. Deus não permite que sua graça seja zombada. Portanto, somos chamados a semear no Espírito, buscando coisas do alto, para colher a vida eterna prometida por Ele. Essas são advertências santas, sutis, mas cruciais. Devemos estar atentos a esses alertas e ler a palavra de Deus com discernimento, para compreender exatamente o que a Bíblia nos transmite. O Provérbio 15, versículo 29, nos diz que o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve as orações dos justos. Esta passagem é um aviso, indicando que o pecado nos afasta do Senhor. Se ele ouve as orações do justo, isso implica que aquele em pecado, imerso na escuridão, o Senhor não está próximo dessa pessoa. Este pensamento é, sem dúvida, assustador. O Senhor está longe dos maus, porém ouve a oração de quem é correto. Minha oração diária é que o Espírito Santo abra meus olhos e que sempre que eu mergulhar nas Escrituras, possa discernir esses sutis alertas para que ressoem em meu coração. Deus é amoroso, misericordioso e justo, mas isso não significa que podemos navegar pela vida fazendo o que quisermos, quando quisermos, sem enfrentar consequências. Fiquemos atentos às advertências presentes nos santos relatos bíblicos. À medida que exploramos essas sagradas advertências nas Escrituras, uma verdade se destaca claramente. Nossas escolhas têm consequências eternas. Cada aviso, cada semente que plantamos nos direciona para um destino. A palavra de Deus é rica em conselhos sábios, orientando-nos a buscar o Senhor, semear no Espírito e permanecer vigilantes diante das armadilhas do pecado. Que este vídeo sirva como um chamado à reflexão, uma inspiração para examinarmos nossas vidas à luz da verdade divina. Que o Espírito Santo abra nossos olhos para discernir esses sutis avisos, orientando-nos a fazer escolhas que glorifiquem a Deus. Lembremo-nos de que Deus é amoroso, misericordioso e justo. Ele nos oferece oportunidades para nos voltarmos para Ele, buscando a vida eterna que Ele promete aos justos. Que este conhecimento não apenas ressoe em nossos corações, mas também nos motive a vivermos de maneira digna de sua graça. Que cada palavra das Escrituras ecoe em nossas mentes e corações, impulsionando-nos a viver em conformidade com a vontade de Deus. Que possamos colher a vida eterna ao semear no Espírito, permanecer justos diante do Senhor e buscar sua face enquanto Ele pode ser encontrado. Que este seja um chamado à ação,
inspirando-nos a vivermos com propósito, discernimento e uma profunda conexão com Deus. Que a paz e a graça do Senhor estejam conosco enquanto trilhamos o caminho da fé.